Pergunta: quando você vai falar inglês, você acha que você fala de maneira natural? Ou você ainda fica traduzindo as coisas na mente e acha que vai fazer sentido pegar cada palavra do português e passar para o inglês? Me deixa aqui nos comentários a resposta. Mas sabe uma coisa que traz essa questão da naturalidade para o inglês e deixa o seu inglês bem mais natural, bem mais assim compreensível, facilmente compreensível para os gringos? São os famosos phrasal verbs. E hoje a gente vai falar de 5 phrasal verbs indispensáveis para você melhorar o seu inglês e deixar o seu inglês bem mais natural. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan, eu sou professor de inglês, também professor de espanhol. Aqui no canal eu falo sobre aprender idiomas, sobre hábitos poliglotas, sobre como aprender melhor outros idiomas. E hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas de como melhorar o inglês através de 5 phrasal verbs que basicamente todo mundo usa em inglês. Então, se você curtiu o tema do vídeo, já deixa o seu like aqui e deixa nos comentários outros temas de vídeo que você quer ver no canal, seja de inglês, seja de espanhol, seja de outros idiomas, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem ter esse inglês um pouco mais natural e querem também aumentar o conhecimento de phrasal verbs que a gente sabe são muito importantes quando você aprende inglês. Então, sem mais enrolação, bora aqui pro tema do vídeo. Eu vou trazer aqui 5 phrasal verbs que são indispensáveis para melhorar o seu inglês. Primeiro phrasal verb, a gente tem bring up. E aqui primeiro eu vou dar a definição desse phrasal verb e vou trazer para você alguns exemplos. Bring up, quando eu falo de to bring something up, eu estou falando de trazer um ponto. Geralmente um ponto para uma discussão, um ponto para uma conversa, um ponto para um debate. Alguma situação que a gente está falando sobre, que a gente está debatendo sobre, e eu quero trazer o meu próprio ponto de vista. Um exemplo aqui seria: She brought up an interesting point to the meeting. Ela trouxe para a discussão um ponto interessante para a reunião. Então a gente está fazendo uma reunião, a gente precisa de novas ideias e a pessoa que ela trouxe um ponto interessante, ela trouxe aqui uma visão de mundo diferente que a gente pode utilizar aqui, que a gente pode deliberar nessa reunião. Então, to bring up, nesse caso aqui o passado, brought up, vai dar essa ideia aqui de eu quero trazer um ponto meu para o debate ou para a discussão. Um outro exemplo legal aqui de usar bring up é o seguinte: I didn't bring up this topic to this conversation. Então, eu não quero trazer de volta esse assunto para essa conversa. Eu não quero trazer esse assunto para essa conversa que a gente está tendo agora. Provavelmente algum assunto aqui que a pessoa não gosta, algum assunto que deixa a pessoa desconfortável. Então, I didn't want to bring up this topic to this conversation. Ok? Então, trazer um assunto à tona, trazer um ponto de vista, eu vou dizer to bring something up. Phrasal verb de número 2, e galera, esse aqui é muito comum, vocês vão ver o tempo todo, é o phrasal verb put off. Put off. Put off significa postergar ou empurrar com a barriga, trazer alguma coisa assim que é importante, você mandar para frente, você adiar, basicamente. Eu também posso substituir esse phrasal verb pela expressão to postpone. To postpone. Ela vai ter aqui mais ou menos o mesmo sentido. Um exemplo aqui que eu posso usar com to put off, eu posso dizer we had to put off our trip because of the bad weather. Então, nós tivemos que adiar a nossa viagem por conta do tempo ruim, das condições ruins. Então, aqui, não necessariamente eu estou fazendo isso por más intenções ou por preguiça, eu simplesmente estou adiando por causa de uma situação adversa. Então, nesse contexto, eu também posso usar aqui o phrasal verb put off. Mas a grande maioria das situações, a gente usa muito put off em inglês para dar a ideia de que, tipo assim, a pessoa não está fazendo o que ela deveria estar fazendo, ela está adiando, ela está empurrando com a barriga. Então, eu posso dizer stop putting off your homework and just do it. Então, para de adiar a sua tarefa, para de empurrar a sua tarefa, de delongar sua tarefa, simplesmente faça isso, ok? Então, meu segundo phrasal verb eu tenho to put off. Ok, mas espera um pouquinho aqui, antes de eu falar o próximo phrasal verb, eu queria conversar com você sobre o ato de aprender inglês. A gente sabe que aprender inglês é uma das habilidades mais importantes de se ter nos dias atuais. O mundo que a gente vive é um mundo globalizado, a gente precisa do inglês para basicamente tudo, galera.
E se você quer, de fato, aprender inglês de uma maneira correta, que você saia do absoluto zero, aprendendo as bases do idioma, aprendendo inclusive questões de sotaque, aprendendo questões de variantes do inglês em outros países, tendo um grupo de conversação onde você vai ficar 24 horas só falando inglês, inclusive com aulas de conversação, com aulas 100% em inglês e também aulas sobre outros tópicos, como músicas, filmes, temas gramaticais, temas que geram dúvidas, entre várias outras coisas, eu apresento para vocês o método RRSLG, que é o método criado pelo Pedro Galvão, professor de inglês há mais de 8 anos e que vai te ensinar de fato o inglês nesse ano de 2025. Então você vai ter acesso a tudo isso, aulas que vão aqui do absoluto zero até o avançado, módulos bônus sobre inclusive phrasal verbs, inglês para viagens, inglês com inteligência artificial, aulões, grupo com alunos e também com os professores que vão estar lá te atendendo 24 horas e muito mais. Então, esse é simplesmente o curso mais completo que você vai encontrar para você aprender de fato inglês. Se você gostou e quer saber um pouco mais sobre o método, clica aqui embaixo para você conhecer e para você aprender inglês de fato nesse ano de 2025, ok? Então, só trazendo esse aviso, método RRSLG para você aprender inglês de fato nesse ano. E o nosso phrasal verb número 3, a gente tem to run into. Run into. Run significa correr. Into seria aqui uma preposição, seria um para ou a algum lugar. E run into, essa combinação junta, ela dá a ideia de que eu vou encontrar alguém de forma inesperada. Meio que encontrar alguém do nada. Então, se eu encontro uma pessoa do nada, seja um amigo, seja um desconhecido, seja uma pessoa que eu não tinha planejado encontrar, eu vou utilizar aqui o phrasal verb run into. Um exemplo aqui de uso, I ran into my old teacher at the mall yesterday. Então, eu encontrei ali de forma inesperada, de forma aleatória, meu professor antigo, meu antigo professor no shopping ontem. Então, aqui mais uma vez, eu peguei o phrasal verb e trouxe aqui para o passado dele, né? Então, aqui esse passado irregular, run into vira ran into. I ran into my old teacher at the mall yesterday. Então, eu encontrei por acaso meu professor, meu antigo professor no shopping ontem, ok? Então, run into, encontrar alguém assim do nada. Um outro exemplo seria I didn't know that you ran into her every day. Então, eu posso dizer aqui, eu não sabia que você encontrava ela por acaso todos os dias. Então aqui, mais uma vez, eu tenho a ideia de encontrar alguém por acaso, encontrar alguém do nada, eu posso dizer run into nesse contexto. Lembrando que eu também posso usar to run into para situações onde eu não encontro pessoas, mas situações, tá? Então, alguma situação que veio para mim assim do nada, eu também posso usar aqui o phrasal verb to run into. Um exemplo aqui, if you run into any problems, just let me know. Então, se você encontrar, por acaso, alguns problemas, qualquer tipo de problema, me avisa, ok? Então, just let me know. Agora, o meu phrasal verb de número 4, ele não vai ter aqui 2 termos, mas sim 3, que é look up to. Look up to. E look up to, o principal significado, a principal ideia que eu quero passar aqui é uma ideia de admiração. Então, look up to significa admirar alguém, olhar alguém com admiração. Muitas vezes uma pessoa que tem algum papel importante na sua vida, seja seus pais, professores, uma pessoa que você admira. Pode ser um famoso, pode ser uma pessoa importante para a humanidade, ou pode ser um amigo próximo. Então, look up to dá essa ideia de admirar alguém, de apreciar aquela pessoa e respeitar muito a pessoa. Um exemplo aqui, eu posso dizer, many kids look up to their parents. Então, muitos filhos, né, muitas crianças admiram muito seus pais, ok? Então, admirar ou nutrir essa sensação de respeito por uma pessoa importante para você, eu vou utilizar look up to. Outro exemplo aqui, I've always looked up to my older brother. Então, eu sempre admirei o meu irmão mais velho. Então, mais uma situação aqui de uma pessoa importante para você. Geralmente uma pessoa mais velha, né? Geralmente uma pessoa ali que ela cuidou de você, né? Ela foi importante para você, ela te ensinou coisas. Então, nesse contexto, eu também posso usar look up to. Se você chegou até aqui, eu vou pedir muita atenção para esse quinto phrasal verb, que é, sem sombra de dúvidas, um dos phrasal verbs mais utilizados em inglês, que eu vejo as pessoas usarem o tempo todo. Então, muita atenção aqui agora. Nessa parte do vídeo, a gente tem aqui o nosso phrasal verb de número 5, que é give in.
E give in, ele vai dar a ideia de ceder a alguma coisa. Ou seja, eu tô falando aqui de um debate, eu tô falando aqui de uma situação em que esgotou muito a minha energia, eu tô falando com a pessoa várias horas, eu posso usar aqui give in para dar essa ideia de que eu desisto, sabe? Eu tô desistindo daquilo, eu tô desistindo do debate, eu tô cedendo, eu tô me rendendo a isso. Então aqui um exemplo muito claro seria: After a long debate, she finally gave in to the idea. Então, depois de um longo debate, ela finalmente cedeu ali a ideia, o argumento. Então, nessa situação de debate, de esgotamento, posso usar aqui give in para a ideia de que eu desisto. Eu estou cedendo aqui, você tá certo. Outro exemplo aqui: My son kept begging for a new toy and eventually I gave in. Então, meu filho continuou ali implorando, pedindo um brinquedo novo e eu, enfim, finalmente desisti, eu finalmente cedi, eu vou dar esse brinquedo, vou dar esse presente para ele. Então, mais uma situação que eu não quero mais conversar, não quero mais debate, eu simplesmente cedi, eu simplesmente desisti e aceitei. Então, to give in passa essa ideia de ceder ou de desistir, principalmente quando se trata de uma discussão. Então, galera, esses foram aqui os 5 phrasal verbs essenciais para você deixar o seu inglês bem mais natural. Mas lembrando, se você quiser de fato deixar o seu inglês natural e entender o inglês falado na vida real, e se ainda, além disso, você ainda gosta de ler, eu vou deixar aqui linkado em algum lugar desse vídeo um link para o vídeo que eu fiz sobre o melhor livro para você aprender inglês nesse ano de 2025. Que é um livro criado também pelo Pedro Galvão, que é o ASAP Poliglota. Lembrando que ASAP significa aqui as soon as possible, então seria aqui você se tornar poliglota o mais rápido possível. E esse livro ele é bem legal porque ele vai trazendo aqui vários contos, várias histórias que trazem situações reais do dia a dia do inglês, como trocar óleo do pneu, como armar aqui um casamento, organizar festa, burocracias, tudo isso são coisas que a gente precisa eventualmente lidar e que a gente não necessariamente sabe o vocabulário. Então eu vou deixar o link, saindo desse vídeo, vai lá e confira o vídeo que eu fiz sobre o livro ASAP Poliglota, ok? Então eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.